A vida é feita de escolhas. Vida, em sua essência, é uma sequência de escolhas. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, molda o caminho que percorremos, define quem somos e determina o que seremos. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã até o instante em que os fechamos à noite, somos confrontados com uma infinidade de opções que, juntas, constroem a narrativa de nossas existências. Escolher é um ato intrinsecamente humano, carregado de liberdade, responsabilidade e, muitas vezes, incerteza. Este texto reflete sobre como as escolhas nos definem, os fatores que influenciam nossas decisões e as consequências que elas trazem, explorando a complexidade desse processo que permeia todos os aspectos da vida. Muitas vezes, associamos grandes escolhas a momentos decisivos. Escolher uma carreira, casar, mudar de cidade ou investir em um projeto de vida. No entanto, a vida não é feita apenas de decisões monumentais. As pequenas escolhas do dia a dia, o que comer no café da manhã, como responder a uma mensagem, dedicar tempo a um hobby ou procrastinar uma tarefa, têm um impacto cumulativo que pode ser tão transformador quanto as grandes decisões. Cada escolha, por mais trivial que pareça, é como uma pincelada em uma tela em branco, contribuindo para a obra final que é a nossa vida. Por exemplo, a decisão de acordar cedo para meditar ou fazer uma caminhada pode parecer insignificante. Em um único dia, mas repetida ao longo de meses ou anos, pode transformar a saúde física e mental de uma pessoa. Da mesma forma, escolher economizar uma pequena quantia regularmente pode levar a uma segurança financeira futura. Essas escolhas, embora pequenas, acumulam-se e criam hábitos, que são os alicerces sobre os quais construímos nossas rotinas e, consequentemente, nossos destinos. Escolher é um privilégio, mas também um fardo. A liberdade de decidir-nos dá autonomia para moldar nosso futuro, mas essa liberdade vem acompanhada da responsabilidade pelas consequências. Cada escolha implica abrir mão de algo, o famoso custo de oportunidade. Quando optamos por um caminho, inevitavelmente deixamos outros para trás. E essa renúncia pode gerar dúvidas, arrependimentos ou até mesmo ansiedade. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, dizia que o ser humano está condenado a ser livre. Essa liberdade é ao mesmo tempo empoderadora e aterrorizante, pois não há garantias de que a escolha feita será a certa. Na verdade, a ideia de uma escolha certa é ilusória, pois o que é melhor em um dado momento pode não ser em outro, e o que parece ideal para uma pessoa pode ser desastroso para outra. A incerteza é parte inerente do processo de escolha, e aprender a conviver com ela é essencial para uma vida plena. Além disso, nem todas as escolhas são feitas em condições de igualdade. Fatores como contexto social, econômico, cultural e emocional influenciam profundamente as opções disponíveis. Uma pessoa nascida em uma família privilegiada pode ter a liberdade de escolher entre várias universidades de prestígio, enquanto outra, em condições menos favoráveis, pode ter que decidir entre trabalhar para sustentar a família ou continuar os estudos. Essas desigualdades mostram que, embora a vida seja feita de escolhas, nem todos têm o mesmo leque de opções. A vida, em sua complexidade intrínseca, pode ser resumida a uma teia de escolhas interconectadas. Cada decisão que tomamos, seja ela consciente ou impulsiva, grande ou pequena, contribui para o mosaico que forma nossa existência. Desde o nascimento até o último suspiro, somos confrontados diariamente com opções que definem não apenas nosso caminho individual, mas também influenciam o mundo ao nosso redor. Este texto busca explorar de forma elaborada o conceito de que a vida é feita de escolhas, mergulhando em suas nuances filosóficas, psicológicas, sociais e práticas. Ao longo dessas linhas, examinaremos como as escolhas moldam nossa identidade, as forças que as influenciam,
as consequências inevitáveis e as estratégias para decidir com sabedoria, tudo isso em uma narrativa que visa inspirar reflexão e ação. Desde os tempos antigos, filósofos têm debatido o papel das escolhas na condição humana. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, argumentava que a virtude é uma questão de escolha racional, onde o homem bom escolhe o meio termo, entre extremos. Para ele, a felicidade, eudaimonia, surge de decisões deliberadas que cultivam hábitos virtuosos. Avançando para o existencialismo moderno, Jean-Paul Sartre proclamava que o homem está condenado a ser livre, significando que, sem um destino predeterminado, cada indivíduo é responsável por suas escolhas, que definem sua essência. Essa liberdade absoluta, porém, traz angústia, pois não há desculpas. Somos o que escolhemos ser. No Oriente, o conceito de karma no hinduísmo e budismo enfatiza que as escolhas presentes moldam o futuro, incluindo renascimentos. Cada ação é uma escolha que gera consequências, incentivando uma vida de foco e atenção para decisões alinhadas com o Dharma, que é o dever cósmico. Essas perspectivas filosóficas convergem em um ponto. As escolhas não são meros acasos, mas atos de criação pessoal e coletiva. Elas nos empoderam, mas também nos obrigam a confrontar a incerteza inerente à vida. No dia a dia, as escolhas se manifestam de formas sutis e profundas. Acordar cedo para uma corrida ou apertar o botão de soneca. Responder com empatia a uma crítica ou reagir com raiva. Essas decisões microscópicas acumulam-se, formando padrões que definem saúde, relacionamentos e produtividade. Estudos em psicologia comportamental, como os de Daniel Kahneman em Rápido e Devagar, revelam que muitas escolhas são guiadas pelo sistema 1, intuitivo e rápido, em vez do sistema 2, deliberado e lógico. Isso explica por que, sob estresse, optamos por confortos imediatos, como alimentos altamente calóricos, em detrimento de benefícios de longo prazo. Considere o exemplo de uma carreira. Escolher uma profissão por paixão ou por estabilidade financeira? Muitos jovens enfrentam esse dilema. Uma pesquisa da Gallup indica que apenas 13% das pessoas no mundo se sentem engajadas no trabalho, frequentemente resultado de escolhas influenciadas por pressões externas. Por outro lado, aqueles que escolhem alinhar carreira com valores pessoais relatam maior satisfação. Assim, as escolhas cotidianas não são isoladas. Elas ecoam em ondas, afetando o bem-estar físico, mental e emocional. Nenhuma escolha é feita no vácuo. Vários fatores moldam nossas opções, começando pelo ambiente familiar e cultural. Crianças criadas em lares que valorizam educação tendem a escolher caminhos acadêmicos, enquanto aquelas em contextos de escassez podem priorizar sobrevivência imediata. A teoria da determinação social, proposta por Pierre Bourdieu, introduz o conceito de capital cultural. As escolhas são limitadas ou ampliadas pelo que herdamos socialmente. Emocionalmente, o viés de confirmação nos faz escolher informações que reforçam crenças pré-existentes, como visto em bolhas de redes sociais. Neurologicamente, o cérebro libera dopamina em antecipação a recompensas, incentivando escolhas prazerosas. Além disso, pressões externas como normas sociais, propaganda e economia global influenciam decisões. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, escolhas sobre vacinação foram moldadas por desinformação, confiança em autoridades e medos pessoais, destacando como contextos coletivos interferem no individual. As escolhas humanas raramente são puramente racionais. Embora gostemos de pensar que tomamos decisões com base em lógica e análise, as emoções desempenham um papel crucial. O medo pode nos impedir de arriscar. O amor pode nos levar a sacrifícios e a esperança pode nos motivar a perseguir sonhos aparentemente inatingíveis. A interação entre razão e emoção é o que torna o processo de escolha tão complexo e, ao mesmo tempo, tão humano. Por exemplo,
Ao decidir aceitar um novo emprego, uma pessoa pode pesar os prós e contras de forma lógica: salário, benefícios, localização, oportunidades de crescimento. Mas, no fundo, a decisão pode ser influenciada por fatores emocionais, como o desejo de agradar a família, o medo de falhar ou a empolgação de um novo desafio. Ignorar as emoções ao tomar decisões pode levar a escolhas que, embora racionalmente sólidas, não trazem satisfação pessoal. Por outro lado, deixar-se guiar apenas pelas emoções pode resultar em decisões impulsivas com consequências indesejadas. O equilíbrio entre esses dois elementos é a chave para escolhas mais conscientes e alinhadas com nossos valores. Nossas escolhas não apenas moldam nosso futuro, mas também definem quem somos. Cada decisão reflete nossos valores, prioridades e crenças e, ao mesmo tempo, contribui para a construção da nossa identidade. Quando escolhemos estudar uma determinada área, adotar um estilo de vida, ou até mesmo as pessoas com quem nos relacionamos, estamos, de certa forma, declarando ao mundo quem somos e no que acreditamos. Por exemplo, alguém que escolhe dedicar sua vida a causas sociais pode ser visto como altruísta, enquanto outra pessoa que prioriza a carreira profissional pode ser percebida como ambiciosa. Essas escolhas, porém, não são apenas rótulos externos. Elas moldam a forma como nos vemos. Uma pessoa que constantemente escolhe ajudar os outros pode internalizar a ideia de que é generosa, enquanto alguém que prioriza a si mesmo pode se ver como independente ou egoísta, dependendo de sua perspectiva. No entanto, a identidade não é estática. As escolhas que fazemos ao longo do tempo podem nos transformar, levando-nos a reavaliar quem somos e o que queremos. Um jovem que escolheu uma carreira por pressão familiar pode, anos depois, decidir abandonar tudo para seguir uma paixão. Essa mudança não é um sinal de fracasso, mas uma prova de que a vida é dinâmica e nossas escolhas podem evoluir junto com nossas experiências e valores. Toda escolha tem consequências e nem todas são previsíveis. Algumas decisões nos levam a resultados extraordinários, enquanto outras nos confrontam com erros ou arrependimentos. O arrependimento, aliás, é uma parte inevitável da vida, não porque erramos ao escolher, mas porque a própria natureza da escolha implica abrir mão de outras possibilidades. A pergunta "e se?" é uma companheira constante, especialmente quando as coisas não saem como esperado. No entanto, o arrependimento não precisa ser paralisante. Ele pode ser um professor valioso, ensinando-nos a refletir melhor sobre nossas decisões futuras. Além disso, o que parece um erro em um momento pode, com o tempo, revelar-se uma lição essencial. Por exemplo, uma relação amorosa que termina pode causar dor inicialmente, mas pode levar a um crescimento pessoal que não teria ocorrido de outra forma. Aceitar que nem todas as escolhas serão perfeitas é parte de amadurecer e aprender a viver com mais leveza. Embora muitas vezes pensemos nas escolhas como atos individuais, elas também têm um impacto coletivo. As decisões que tomamos afetam não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor e, em alguns casos, a sociedade como um todo. Escolher consumir de forma consciente, por exemplo, pode contribuir para a sustentabilidade do planeta. Decidir participar de uma eleição ou apoiar uma causa pode influenciar mudanças sociais significativas. Além disso, as escolhas coletivas, aquelas tomadas por grupos, comunidades ou nações, moldam o mundo em que vivemos. A decisão de investir em energias renováveis, por exemplo, reflete uma escolha coletiva de priorizar o futuro do planeta. Da mesma forma, escolhas políticas, como a implementação de políticas públicas inclusivas, podem transformar a vida de milhões de pessoas. Assim, nossas escolhas individuais se entrelaçam com as coletivas, criando uma rede complexa de impactos que define o curso da história. Dada a importância das escolhas, aprender a decidir com consciência é uma habilidade
valiosa. Isso envolve conhecer a si mesmo, entender seus valores e objetivos, e estar atento às consequências de curto e longo prazo. A prática da reflexão pode ajudar a tomar decisões mais alinhadas com quem somos e com o que queremos para o futuro. Além disso, é importante lembrar que nem todas as escolhas precisam ser definitivas. A vida é um processo contínuo de aprendizado e muitas decisões podem ser ajustadas ou revertidas. O medo de errar não deve nos impedir de agir, pois até mesmo os erros fazem parte do caminho. Como disse o escritor Paulo Coelho, só há uma maneira de aprender, através da ação. Escolher, mesmo com incerteza, é o que nos mantém em movimento.